Paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o Eterno por mais uma live, por mais uma gravação da nossa aula de teologia. Quero dizer que o Shalom do Eterno reine em todos os corações. Nós iremos iniciar a nossa aula de hoje com uma oração, com graça, pedindo que o Eterno, que Yeshua HaMashiach, que o Espírito Santo venha conduzir a nossa aula. Amém? Oramos ao Eterno. Eterno, graça te dou por esta aula, por esta gravação. Abençoa os alunos e as alunas para a glória de Yeshua HaMashiach. Assim peço a bênção, tua graça e a tua unção, em nome de Yeshua. Amém. Meus queridos alunos, nós vamos estar então nesse momento, entrando aqui. Nós vamos começar a matéria de hoje, matéria nova, tá? Nós iremos agora estudarmos o Evangelho, isso mesmo. Estou aqui com a minha apostila em mãos. Nós iremos estudar aí o Evangelho. É interessante porque o Evangelho ele conta a história de Jesus no Novo Testamento. Nós encerramos aí o ciclo do Antigo Testamento e agora iremos adentrar nos Evangelhos, né? No Evangelho, melhor assim dizendo, né? Eu gostaria que você, nesse momento, pegasse aí a sua Bíblia, por favor. Pegasse a sua Bíblia, a sua apostila já em mãos. Estou aqui com a minha Bíblia também. Estou aqui com a minha Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Está aqui em mãos, tá? Nós iremos discorrer aqui em alguns textos. Primeiro você vai ver aí na sua apostila, nós temos aqui o índice que nós iremos trabalhar. Então nós iremos trabalhar aí com a introdução, a considerações iniciais, a introdução ao Novo Testamento, a divisão do Novo Testamento, o porquê dos evangelhos, nós vamos abordar nesses estudos, nessa matéria nova, né, no Novo Testamento, as fontes e autenticidade, o contexto histórico, o panorama histórico do nascimento de Cristo, a configuração geopolítica da Palestina, partidos e grupos de interesse, e também iremos abordar aí o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Amém? Então eu já gostaria aqui de, começando aqui, virando a página da nossa apostila nova, nós vamos começar aqui. Primeiramente de tudo, a matéria é o Evangelho. Eu gostaria de trabalhar ou de te orientar, né, nesta aula de hoje, o que significa o termo, a palavra Evangelho. Então, o termo Evangelho é um termo grego, tá? Lembrando a todos os alunos e alunas da Escola Mashiach que o Novo Testamento ele foi escrito aí 100% grego, tá? Então, se no Antigo Testamento a gente trabalhou muito com o hebraico, o Novo Testamento a gente vai trabalhar também muito com o grego. Logicamente que mesmo o grego sendo a língua influente da época, o tempo que Yeshua viveu na Terra, Jesus era judeu e a influência judaica está de forma notória no Novo Testamento. Precisamos da cultura hebraica, mas a língua original, o Senhor usou aí o grego chamado de grego koiné. Não era um grego filósofo de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, né? Mas era um grego koiné, um grego simples e comum. Esse é o grego bíblico que o Novo Testamento ele foi escrito. Amém? Então, a palavra evangelho é um termo grego, que o seu nome é euangelion. Euangelion.
Evangelion, que significa, quando traduzimos para o português, evangelho, então no grego é euangelion, e quando traduzimos para o português, evangelho, que significa boas novas. Isso mesmo, boas novas, boas notícias. Esse é o significado aí do termo evangelho. Então, quando se fala de evangelho, biblicamente falando, né, exegeticamente, teologicamente, hermeneuticamente, o significado de evangelho é boas notícias, boas novas. Boas novas do quê? De quem? Boas novas de salvação da pessoa de Jesus, da pessoa de Yeshua Hamashia, judeu, ali de Belém, nosso mestre Yeshua. Então, o termo é Evangelho, não esqueça disso, que significa boas novas e boas notícias. É isso mesmo, Jesus veio trazer boas novas de salvação, libertação, cura, redenção, justificação, né? Perdão. Então você já está aprendendo aí uma pérola muito importante do Novo Testamento. Outra coisa importante aqui, que não está aqui na apostila, é o porquê Novo Testamento. Por que Antigo e por que Novo? Então vamos lá. A palavra testamento, termo testamento, ele tem uma conotação importante tanto no hebraico quanto no grego. Então o termo testamento no hebraico é chamado de berit. Berit. O que é berit no hebraico? Quando nós traduzimos berit para o português, logicamente que é aliança. Berit é pacto, berit é compromisso. É o mesmo sentido de uma aliança entre um noivo e a noiva, entre o esposo e a esposa. Berit traz o sentido ali de uma aliança conjugal entre um homem e uma mulher. Então, logo, a palavra testamento no hebraico tem um significado de pacto e de aliança. Isso vai abranger fidelidade, compromisso, união e respeito. Na realidade, o Eterno, ele requer isso como requis do seu povo, continua requerendo nos dias que estamos vivendo. Olha que interessante. Então agora você está aprendendo o que é testamento. Então nós temos o Antigo e o Novo, significa a primeira aliança do Eterno com Israel, né, com Israel. E o Novo Testamento, o termo testamento no grego é chamado de didadeque, ou didadeque, né? Didaque, na verdade, é didaque. O que é didaque? Didaque também traz o sentido de aliança e de pacto, mesmo sentido aí do hebraico, tá bom? Então nós temos o Antigo e o Novo. Alguém pode perguntar, mas professor, por que é Novo Testamento? Por que Antigo? Na verdade, Jesus, ele faz uma nova aliança, e como os profetas já haviam profetizado, Isaías, Malaquias, profeta Daniel, profeta Ezequiel, profeta Daniel, né, profeta Zacarias, já haviam profetizado que Deus faria uma nova aliança, não só com a nação de Israel, mas também com o mundo, com todos os povos ali que se convertesse e acreditasse no nome de Jesus. Então, Novo Testamento significa que Yeshua, quando foi crucificado, nós sabemos que ele se expira ali na cruz do Calvário, e antes da sua crucificação, ele faz uma introdução à última ceia com os seus discípulos, dizendo que aquela ceia era uma aliança, era o seu sangue ali, representava o Novo Testamento, uma nova aliança. Então daí vem o termo Novo Testamento, que significa o sangue de Yeshua, ali feito o pacto quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Aí se surge aí o termo Novo Testamento, que significa Yeshua, novo pacto e nova aliança, tá
Olha que coisa, pérolas aí que você está e eu estamos juntos aqui aprendendo nesse dia de sexta-feira agora, aqui à noite nessa gravação. Meu querido aluno, já que nós aprendemos aqui um pouco de aliança no hebraico e no grego, nós falamos também agora porque Novo Testamento. Agora sim estamos preparados para mergulhar aqui nesta aula introdutória, na primeira aula aí do Evangelho. Nós temos aqui a introdução na apostila. Veja bem que o Evangelho ele foi escrito ou relatado por quatro autores. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós iremos trabalhar todos esses autores nesta matéria, né? Então nós temos aqui na apostila introdução, olha só, que começa ali em João, Evangelho escrito por João, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, tá? Que diz assim: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor. Ele ia enxugar os pés com os cabelos. Olha que interessante. Então nós começamos aqui a introdução com a passagem ali em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, trazendo aqui um relato, né, um acontecimento, uma história de que Jesus, havia um homem chamado Lázaro que morava em Betânia, quer dizer, Betânia era um povoado, uma vila muito pequena, o qual tinha duas irmãs, Marta e Maria. Nós sabemos que Jesus ele era muito amigo desta família, havia uma intimidade muito profunda de Jesus com Lázaro, Marta e Maria. É do conhecimento de todos, né? Já ouviram pregações, ensinamentos sobre isso. Algumas fontes judaicas e cristãs dizem que Lázaro também era discípulo de Jesus. Tá? Isso não está na Bíblia, mas segundo algumas fontes é possível isso, que Lázaro era também um dos discípulos também que acompanhara o mestre Yeshua. Então nós temos aqui esse relato, né? Interessante que dentro dos 4 evangelhos, Mateus não fala, tá? Mateus não diz da história de Lázaro, Marcos também não vai falar, Lucas também não, apenas João cita a história desta família. Olha como é importante essa matéria, hein? Diz assim: a Bíblia Sagrada é a memória de Deus manifestada em forma de texto, concordo. Ela é o relato das obras do Senhor na história do mundo. Assim como o resto das Sagradas Escrituras, os Evangelhos são textos divinamente inspirados e, portanto, inerrantes em suas verdades. Conforme Deus assim o quis, os autores foram dotados de sabedoria proveniente do Espírito Santo para relatar aquilo que havia transparecido entre eles. Apesar disso, entretanto, é importante notar que há diferença entre os relatos. Mateus, Marcos e Lucas não escrevem acerca da ressurreição de Lázaro, mas curiosamente esse dever é dado a João. Olha aqui para mim, que interessante. Então, nós temos 4 autores que escreveram o Evangelho de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles vão citar aí passagens semelhantes, nós vamos falar aqui. Só que existem algumas coisas que eles não vão relatar e que apenas o Evangelho escrito por João será relatado. É aí que o Evangelho de João ele se distingue entre Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João distingue-se de todos os outros. Não possui genealogias, começo ou fim. Tá? Então, o Evangelho de João, nessa aula de introdução, ele não começa falando da árvore genealógica. Adão gerou Abel, né? Caim. Ele não começa falando sobre a árvore
genealógica, como é de costume em Mateus, como é de costume em Marcos e como é de costume em Lucas. Então, o Evangelho de João ele vai romper essa tradição de começar ali falando da árvore genealógica. Né? O Evangelho de João ele não se preocupa em citar a origem ou as gerações, mas a preocupação do Evangelho escrito por João é citar ali o começo de tudo, o Criador, e mostrar que Jesus também ele é Deus. Essa é a preocupação do Evangelho escrito por João, que era um judeu. O seu nome no hebraico é Yohanan. Yohanan é o nome dele original. E quando se traduz do hebraico para o grego, veja bem que o hebraico está presente tanto no Antigo como no Novo, mesmo eu dizendo que o Novo foi escrito em grego, mas o grego precisa do hebraico, né? Na verdade o grego é uma tradução do hebraico, porque todos os apóstolos, discípulos, o próprio Mestre Jesus era judeu, toda a cultura é judaica, tá bom? Então o nome de João no hebraico é Yohanan, professor. E no grego, vou te falar aqui, como que eu falo João em grego? Ionanes. Olha que interessante. Então, você vê que é parecido do nome original. Yohanan no hebraico e no grego é Ionanes, porque o grego é uma tradução do hebraico. Quando se traduz do grego para a nossa língua, português, que fica como João. João. Interessante isso, né? Muito forte. Então, nós temos aqui o Evangelho de João se distinguindo entre os outros, porque João aqui se preocupa em citar a história desta família de Lázaro, Marta e Maria. Ele vai relatar que a irmã de João, Maria, havia enxugado os pés ou enxugado os pés de Cristo com os seus cabelos. Então a importância muito grande deste autor João. A introdução do Novo Testamento. Os evangelhos estão cheios de revelação acerca da pessoa de Jesus Cristo, seus ensinamentos e também seus princípios. São ao todo 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós temos aqui algo muito interessante, tá bom? Qual é a preocupação, qual é a objetividade do Evangelho dentro da teologia? O Evangelho ele vai revelar, né? Ele vai mostrar as revelações de Jesus, os seus ensinamentos, os seus milagres, suas libertações, salvações, as curas. Então a preocupação do Evangelho é propagar Jesus, porque Jesus é o dono do Evangelho. Ele é o Evangelho que nós pregamos. Yeshua é a cruz, tá? Deixa eu já te revelar também. O nome de Jesus nós sabemos que é Yeshua, é o nome dele original, mas se eu quero falar em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, como que fica a tradução de Yeshua para o grego? Vou te falar agora. Então no grego você vai falar o nome de Jesus é Jesus. Jesus, ou seja, o I, o E, o S, o U e o S no final. Jesus é o nome dele em grego. Olha aí, que pérola aí nesta primeira aula nossa, tá bom? Nós temos aqui em seus primórdios, o cristianismo considerou que o Antigo Testamento seria a única fonte de informação revelada a respeito de Deus. Lembrando os irmãos que nós sabemos que a Bíblia ela começa no Antigo Testamento, tá? E até hoje, para judeus, principalmente ortodoxos, eles não acreditam no Novo Testamento. Judeus ortodoxos, eles só acreditam no Antigo, na Torá, que é ali os livros da lei que foram dados a Moisés, tá bom? A igreja também, quando eu digo a igreja, a nossa religião, o cristianismo, tá bom? Porque nós somos da religião do cristianismo. O cristianismo, que já diz tudo, quer dizer seguidores de Cristo,
Então, por isso vem cristianismo, quer dizer, aquele que segue a Cristo. Então, o cristianismo também, ele demorou para aceitar o Novo Testamento como livros inspirados. Então, não foi de um dia para a noite, quando se surgiu a religião, o cristianismo, os pais da igreja. Então, só se acreditava ali no começo também do Antigo Testamento. Até porque, irmãos, Jesus ele pregava só o Antigo Testamento. Isso é lógico, é lógica e fato, tá bom? O Novo Testamento só passou a existir, como eu disse no começo da aula, a partir do momento que Yeshua morreu e ressuscitou, tá bom? Então Jesus pregava o Antigo, Jesus pregava a Torá. Nós vamos ver várias passagens. Pregava o Tanar, que é a parte toda do Antigo Testamento. Pregava os profetas, o livro de Isaías dentro da sinagoga, que ele lê lá. Pregava os terrilim, os salmos. Então, o Novo Testamento ele vai ser aceito mais para frente, né? Como um livro inspirado. A igreja vai entender então, com o passar dos anos, das décadas, que realmente o livro ele tinha uma inspiração e deveria ser dado credibilidade na sua autenticidade, tá bom? Na medida que os evangelhos vão surgindo, trazendo o relato da chegada do Messias, anunciando desde o Éden, aquela escritura recebe a manifestação revelada do louvor de Deus, tá bom? Nós temos em Gênesis a origem do pecado. Nós sabemos que Deus cria o homem e do homem ele vai formar a mulher, a Eva. E sabemos que lá no Jardim do Éden tudo era perfeito, no paraíso. Adão juntamente com a sua companheira pecaram, desobedeceram a Deus. Sabemos que aí gera o pecado, a morte e ela reina, né? Mas glória a Deus que no Novo Testamento aparece Yeshua manifestado de forma de carne e recupera de novo a imagem, a semelhança do homem e gerando vida eterna. Virando aí a página da sua apostila, eu gostaria de ler com você uma passagem que se encontra na carta escrita pelo apóstolo Paulo, carta aos Romanos, por favor, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem que esse versículo é muito conhecido, muito citado e muito falado dentro da igreja cristã. Paulo escreve a carta aos Romanos e Paulo vai dizer que todos pecaram. Isso é um fato, é uma afirmação que o apóstolo usa, o apóstolo Paulo. Quando Paulo diz que todos, ele está dizendo que desde o primeiro homem, Adão, até o último homem que existirá sobre a terra, são pecadores. Homens, quando eu falo homens, estou se referindo ao sexo feminino também, tá? Então toda vez que a Bíblia fala todos, está envolvendo mulheres também, porque mulheres vieram do homem. Então humanos, não existe humanos e humanas. Então humano, mulher, sexo masculino e sexo feminino, logicamente. Então todos pecaram, Paulo vai dizer. Então por mais que existe pessoas justas na terra, por mais que você conheça pessoas boas que fazem boas ações, olha, aquele homem é uma benção, aquele homem é uma pessoa muito boa, ele ama o próximo, ele pratica a bondade, ele é pecador. Todos pecaram. Abraão pecou, Isaac é pecador, Jacó pecou, Moisés, Elias, Enoque, mesmo sendo transladado, pecadores. Né? O único homem, com exceção, que não pecou, se chama Jesus de Nazaré. O único homem. Interessante que quando Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
Eu gostaria muito que você entendesse. Agora, algo que eu quero aqui, dentro de uma exegese breve, com profundidade, falar a vocês. Essa palavra destituídos da glória de Deus por causa do pecado, porque o pecado gera destituição. Esse termo destituídos é da revista Almeida, corrigida e também atualizada. Eu gostaria que me permita de usar o texto grego, que é o original. Esse termo aqui, que se foi traduzido por destituído, nós temos um termo dentro do seu original que é chamado de histeruntai. Histeruntai, que significa privados da glória de Deus. Existem várias traduções, todas as traduções são bem-vindas aos nossos meios, né? Temos grandes traduções aí, a revista Almeida, a revista mais tradicional e mais que se aproxima dos textos originais, e temos a Bíblia King James, que é a versão do Rei Tiago. Então a Bíblia King James, ela dá essa ideia de porque todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Então qual é a ideia aqui? O termo no original do grego é histeruntai, que traz a ideia de privados. Quando a gente fala de privação, o privado, a gente sabe que é algo que não tem acesso. Então quer dizer, o pecado, ele tira o acesso da glória. Então o pecado deturpa, aí a pessoa não consegue ter acesso à presença do Eterno. Ela não consegue sentir o Eterno, ela não consegue encontrar o Eterno, porque o pecado traz privação. Olha que forte essa exegese, tá? Olha que tremendo. A palavra glória, no grego, é doxá. Doxá significa louvor, honra, esplendor, tá? De forma metafórica. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Que quando nós pecamos, ou permanecemos no pecado, porque todos nós somos pecadores, mas o sangue de Yeshua nos purificou. Então, quando nós temos uma vida de pecado e vivemos no pecado, esse pecado gera privação. Ficamos privados do quê? De sentir a glória, de se relacionar. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, Isaías diz assim: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado afasta, ele afasta o homem, a mulher, de ter o acesso. Olha que interessante, né? Prosseguindo então, o Novo Testamento, entretanto, faz tudo novo por meio do retorno à palavra. O Evangelho de João é intitulado o Gênesis do Novo Testamento. Inicia seu relato por meio do Verbo encarnado. Olha que interessante. Então, segundo a teologia cristã, o Evangelho escrito por João é considerado o Gênesis do Novo Testamento. Que interessante, irmãos. Maravilhoso a gente estudar a palavra, né? Para a glória do Eterno. Então, nós temos o Gênesis do Antigo Testamento, que é o primeiro livro que foi aí classificado para de forma melhor compreendermos a Bíblia Sagrada, né? Sabemos que Gênesis, no hebraico, é Bereshit, que traz a ideia de no começo, ou em princípio. Então, Bereshit, Gênesis, quer dizer começo, primeiro, a origem de tudo. E o Evangelho de João também é um Gênesis. Por quê? Porque João começa também como começou Gênesis. Se em Gênesis começa a criação, Gênesis começa dizendo quem criou, como que é criado. João também começa dizendo que por quem foi criado.
e revelando quem estava na criação. Então, João também é o Gênesis, considerado Gênesis no Novo Testamento, que no grego é en arche hologos, hologos pros theon, ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos ler lá? João, por favor, capítulo 1, por favor, versículo 1, 2, 3, 4 até o 5, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós temos aqui, por favor, aí com a sua Bíblia aberta, também está na apostila o versículo. João começa também como no princípio, como lá em Gênesis, que em Gênesis é Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, que aqui no grego é en hologos, en arche hologos, no princípio era o verbo. Então é uma similaridade, uma semelhança muito grande entre o Gênesis e João. Tá? Aí João vai falar que no princípio era o verbo. Mas quem era o verbo? O termo verbo no grego é logos, que significa nada mais, nada menos do que a palavra. Então, o Eterno criou em Gênesis tudo por meio da palavra. Quando ele disse haja luz e houve luz, as plantações. E aqui João vai revelar quem era essa palavra que estava com o Eterno. Aí ele diz que era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Meu Deus, isso é forte, irmãos. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Olha que forte. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quem era o verbo? Quando João diz, afirmando que ele é Deus. Leia agora João 14, por favor. João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai sobre ele. Jesus é a palavra, é o Logos divino. Jesus estava na criação. Ele criou também todas as coisas. Ele estava com Deus e ele é Deus. Então o Evangelho de João, olha que lindo, ele se preocupa também em mostrar Jesus e afirmando que Yeshua é de fato Deus. É o que está aqui dentro do texto. Amém? Os evangelhos contam a história da trajetória e do estabelecimento deste novo Deus por meio de Jesus Cristo, o Messias. Com o passar do tempo, a igreja entende que em Cristo tudo se faz novo, de forma que a sua mensagem torna-se boa nova a ser espalhada por todo o mundo. Com o passar do tempo, a igreja, tendo entendido que em Cristo, olha só, então lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: as coisas antigas, ou as coisas velhas em algumas traduções, já passaram, e eis que se fizeram novas, ou seja, e eis que tudo se fez novo, em outras traduções. Então as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, Jesus ele vem trazer a ideia, a novidade de vida. Jesus vem dar um significado de cumprimento daquilo que era sombra, agora se torna literal por meio de Yeshua. Amém? Então Jesus é o cumprimento da Torá, de toda a lei. O maior sacrifício vicário, o único sacrifício de remir toda a terra, os pecadores, sacrifício de Jesus.
Louvado seja Jesus Cristo, o nosso Mashiach. Aleluia. Então nós temos aqui os evangelhos também. Eles trazem a obra, o mistério, a ação do Espírito Santo dentro dos evangelhos, né? Isso é muito bom. As boas novas do Messias. Louvado aí seja o Eterno. Nós temos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. São conhecidos como os evangelhos sinóticos. Então, outro termo grego, guarda esse termo, sinóticos. O que é sinóticos? Quer dizer a ideia em comum, algo em comum. Então, existe três evangelhos sinóticos. São 4, mas apenas 3. Mateus, Marcos e Lucas. Então você já está aprendendo aqui. Você vê pregadores falando aí dos evangelhos sinóticos, tá? Então aí você já sabe que a palavra sinóticos é um termo grego, sinópticos, que quer dizer algo em comum. Então aquilo que está relatado em Mateus, Marcos também fala, Lucas também fala. Então são evangelhos sinóticos porque há semelhança entre eles. Há narrações da mesma passagem, o cego de Jericó, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, os 3 vão mencionar. E João não vai falar. Então por isso evangelho sinóticos, tá? Prosseguindo aqui a nossa aula. Então nós temos aqui, ó, a divisão, né, do Novo Testamento. Olha só que interessante. Quanto à divisão do Novo Testamento, é realmente extraordinário o número de manuscritos do Novo Testamento que chegou a nós depois de tantos séculos desde que foram escritos. Ao todo são mais de 5.000. Olha que interessante, meu irmão e minha irmã. A palavra manuscritos, você já ouviu falar nesse termo manuscritos? Quer dizer escrito à mão. Manus vem de mão, inscritos quer dizer escrito. Aquilo que é escrito à mão quer dizer manuscritos, tá? Você está aprendendo aqui hoje, juntos estamos aprendendo. Então, o Novo Testamento, há comprovações arqueológicas, históricas, geográficas, científicas, em que se acharam mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. Olha aí. Então, essas cópias são profundas, são comprovações tremendas de que realmente Jesus existiu, que ele andou, os discípulos, os apóstolos, as curas e os milagres existiram, né? Foram achados 5.000 cópias escritas às mãos. Louvado seja Jesus, porque pregamos um Jesus verdadeiro, uma palavra verdadeira e um poder verdadeiro de Yeshua. Louvado seja Deus por isso. Então daí se a igreja vai aceitar mais para frente, né, os evangelhos. Desde o século V depois de Cristo, olha só. Desde o século V depois de Cristo, o índice dos livros do Novo Testamento agrupa os seguintes títulos. Então, a partir do século V depois de Cristo, se criaram aí uma divisão para de forma melhor ficar dinâmica e prática para que os leitores da Bíblia pudessem entender. Então foram classificados aí os livros biográficos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né, chamados de evangelhos sinóticos. O que é livros biográficos? Então o evangelho são livros biográficos. Por que biográfico? Porque fala a biografia de Jesus. Fala a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Então, os evangelhos foram classificados, a partir do século V depois de Cristo, como livros biográficos do Novo Testamento. Temos também o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós também iremos estudar esse livro, é outra matéria, né, depois dos evangelhos. Temos aí as epístolas paulinas, escritas por Paulo. Temos aí as epístolas gerais, universais. Temos aí o livro profético, que é o livro
do Apocalipse. Tudo isso agrupado dentro do Novo Testamento. Olha só que maravilha, né? E aqui por fim, nós iremos ver aqui o porquê dos evangelhos, né? Nós já falamos isso. Por que estudar o evangelho? Primeiro, porque a manifestação de Cristo como seu Salvador. Então, por que se estuda os evangelhos? Vamos ver. Para ver a manifestação de Cristo, a sua revelação como Salvador da humanidade, o Messias ungido, né? E também a objetividade, o relato e a vida e a obra de Cristo, né? E também o conteúdo trazendo grandes fontes de salvação. Temos aí as fontes de autenticidade, né? Fonte de autenticidade. Por fim aqui, nós paramos, né, na verdade, na fonte de autenticidade. Então eu já quero te agradecer, nós vamos ficar por aqui. Tá aí 40 minutos de aula. Espero que você goste desse vídeo, aprecie ele. Hoje é sexta-feira. Ficará disponível até quarta-feira. Eu vou retirar esta gravação. Então assista, o link será enviado para você. Só você terá acesso a esse link. Por favor, respeite isso, tá? No privado. Acesse lá o YouTube, se inscreva no meu canal lá. Nos ajude, né, a divulgar a Escola Machia. Então, que Deus te abençoe na aula dos evangelhos. É uma matéria, nós vimos aí grandes pérolas aí que aprendemos na aula introdutória, bastante termos gregos já foram falados, hebraicos. Eu espero que você estude, ame a palavra, guarde a palavra e pratique a palavra. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, seja no privado, como também no nosso grupo da Escola Machia, tá bom? Vamos orar ao Eterno, pedir que Yeshua venha nos abençoar. Eterno Deus, graça te dou por esta aula. Abençoa os alunos e as alunas da Escola Machia. Obrigado, para a glória de Yeshua. Amém. Cubra-nos com a tua paz. Que Deus te abençoe, meu querido aluno e minha querida aluna. Ficamos por aqui mais até a próxima aula, permitindo Yeshua. Shalom, shalom.